E aí, Antônio, beleza? Eu vou tentar explicar para você rapidinho, viu? Bom, Antônio, a nossa realidade ao nosso redor, né, ela é formada de matéria, certo? A matéria é feita de átomos, né? E a menor estrutura do átomo é o elétron. Eu pus um asterisco porque depois descobriram estruturas menores, mas a que mais a gente usa hoje para entender a física quântica é o elétron, tá? Então, toda a matéria, né, ela é formada de átomo, né, e a estrutura típica de um átomo é essa daqui. Tem um núcleo, uma bolinha, né, que é o núcleo, e uma bolinha menorzinha, que é o elétron, que fica girando ao redor desse núcleo e tem ali várias camadas energéticas, né, que ele pode girar tanto mais perto do núcleo quanto mais longe, né. Então, que diferencia um átomo de hidrogênio de um átomo de oxigênio, por exemplo? A única diferença que tem é que o hidrogênio tem um elétron girando ao redor do núcleo e o oxigênio tem 8, né? E aí ele tem, não sei se você lembra lá, né, que tem aquelas camadas 1s1, nananã, sp, não sei se você lembra disso, são as camadas de energia, né? Então em cada camada tem um número que cabe de elétrons, vamos dizer assim. E no caso do oxigênio, o formato dele é esse daqui. Né? Então, assim, a única coisa que tem de diferente do oxigênio para o hidrogênio é o número de elétrons que tem ao redor e a distância que ele está, né? Então, por exemplo, se o oxigênio um dia quiser virar hidrogênio, é só ele liberar esses outros elétrons e ficar só com um aqui, ele vira hidrogênio também. Então, ou seja, o que faz a nossa, vamos dizer, as substâncias ao nosso redor se alterarem ou não é a posição do elétron em relação ao núcleo, né? Então, beleza, vamos guardar essa informação que isso daqui é muito importante, né? Então, o mesmo elétron que forma o hidrogênio pode formar o oxigênio, né? Então, o elétron, no caso aqui, né? A mesma bolinha que tá aqui, vermelha, é a mesma que tá aqui. É a mesma, né? A mesma matéria, né? Que se chama elétron. Então, não tem diferença, teoricamente, e aqui, né? Entre a água e o ar, né? A diferença é a quantidade de bolinhas que tem ao redor aí de cada água e ar, não, desculpa, entre o hidrogênio e o oxigênio, né? Então, o mesmo elétron que forma o hidrogênio pode formar o oxigênio e qualquer outro elemento químico da tabela periódica. Toda a nossa realidade e do universo também, né? Não é só da nossa tabela periódica. Onde a gente vai no universo, né? São elementos que se formam ali a realidade. Toda a nossa realidade é formada de matéria e essa matéria é formada de átomos. E átomos são formados por elétrons, que obedecem ao observador, que é você, pois a sua realidade é observada por você o tempo todo. Então, como seria isso? O experimento da dupla fenda pegou os elétrons para observar o comportamento da matéria, né? Então, eles falaram, não, então vamos ver como é que a matéria funciona. Então, eles separaram só o elétron, né, aqui do átomo e juntaram tudo, esse monte de bolinhas aí de elétrons, né? E criaram um dispositivo que joga um feixe de elétrons, né? Ele consegue direcionar esses elétrons na direção que eles querem, né? Então, nesse experimento, né, ele pegou os elétrons para observar o comportamento da matéria ao passar através de uma fenda inicialmente e depois em duas fendas para ele poder comparar os resultados, né? Então, quando passou por uma fenda, beleza, passou aqui pela fenda, né, o feixe de elétrons e virou aqui uma projeção, né, de uma fenda aqui na parede oposta ali, né? Aí, eles foram lá e colocaram duas fendas, né? E aí, quando eles colocaram duas fendas, eles esperavam que fosse ser desse jeito, né? Eles imaginavam, né, que o elétron ele é matéria, né? Então ele vai se comportar como matéria, ele vai passar pela fenda aqui. Alguns vão passar, outros não vão, alguns vão bater aqui, vão voltar, né? Beleza, mas os que passarem vão formar essas duas listrinhas
é como eles esperavam, né? Porém, a hora que eles jogaram lá na segunda fenda, né? Puseram a segunda fenda, simplesmente virou um monte de listrinha do outro lado, né? Então, eles ficaram indignados, porque essas listrinhas, elas só se formam quando você joga em duas fendas, você joga uma onda, né? No caso aqui, uma onda que vai passar por aqui, né? E vai se subdividir em duas fendas, essas ondas, e aí elas vão começar a cruzar entre si e aí elas vão começar a se anular conforme elas cruzam, né? Elas começam a se anular nesses pontinhos, assim, aqui, onde ela se cruza. E aí ela vai somando nos picos e anulando nos vales. E aí forma esse padrão aqui de listras, né? Que é um comportamento de onda e não de matéria. E foi isso que se apresentou no experimento. E aí eles ficaram indignados, né? E falaram, não, vamos então colocar um sensor para a gente descobrir, porque como que o elétron passa por um lugar que, às vezes, que nem nesse experimento aqui, nesse resultado aqui, formou inclusive uma fenda no meio dessas duas fendas, ou seja, como que ele passou pela fenda e depois fez uma curva para vir de novo para o meio, né? Então eles colocaram um sensor para eles observarem, né? Porque eles ficaram indignados, como é que qual era realmente o comportamento do elétron, eles queriam ver o percurso que ele fazia, né? E aí, quando eles colocaram o sensor, simplesmente o elétron se comportou igual a matéria e ele formou de novo as duas fendas, que era o esperado, conforme como eles esperavam, né? E como que era que eles esperavam? Era o que eles acreditavam, né? Acreditavam de... Tá... Ai, Antônio, errei. Tô lendo e escrevendo ao mesmo tempo, não dá. Então, quando os cientistas colocaram uma espécie de câmera ou sensor, os elétrons se comportaram como matéria e não mais como onda. Ou seja, o simples fato de medir e observar a matéria fez com que ela se comportasse conforme as crenças de quem a observa. Então, conforme eles acreditavam que o único jeito que tinha desse elétron se comportar era assim. E ele foi lá e falou: tá bom, é assim que você acredita, então é assim que eu vou me comportar. E ele simplesmente se comportou conforme o esperado, né? Então, quando não está sendo observada, a matéria fica em ondas, né? E quando você observa, ela colapsa em matéria, ela vira a matéria. Então, o que seria o resumo dessa ópera? Toda a sua realidade ela é formada por aquilo que você acredita. Quando você muda o que você acredita, você muda a sua realidade. Então, se você acredita que não é possível acontecer tal coisa com você, aquilo lá vai ser comprovado, porque a matéria ela só se comporta conforme você acredita. Foi isso que foi comprovado nesse experimento, entendeu? Que a sua realidade é você que faz, que tudo ao seu redor é você que cria. Agora, isso tem que se aprofundar bastante, né? Isso aqui que eu tô te mostrando é só o começo. Aí tem mais coisas para entender sobre isso. Por exemplo, por que que a realidade, então, já que sou eu que crio, e as outras pessoas? O que que elas criam, né? E o que ela cria me interfere? E o que eu crio interfere na outra? Então, você tem que ir estudando outras coisas aí na física quântica, que é um universo muito legal, tem muitos vídeos na internet para você entender que mistério é esse de como fazer para a realidade se comportar conforme você seja melhor para você e como tirar de você as coisas que você acredita que estão fazendo com que a sua realidade não vá para frente, entendeu?